Oi, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre o 7º e penúltimo episódio da segunda temporada de Verão, que mudou a minha vida. Como a gente já tinha visto no episódio da semana passada, a Belly tinha ligado pra sua mãe depois de ver o desastre que tinha sido a festa que eles deram ali na casa de praia da Susana. Então, finalmente, um adulto descobre o que tá acontecendo ali naquela casa de praia, né? Um dos pais deles tem essa informação. E a gente vê a Laurel, mãe da Belly e do Steven, vindo pra Cousins pra tentar entender o que tá acontecendo e eventualmente ajudar os nossos adolescentes a resolverem os problemas que surgiram ali. Só que, inicialmente, quando ela chega, ela vê a casa toda bagunçada, sem mobília nenhuma, e ela surta. E ela tem uma grande briga com a Belly, onde ela revela que, obviamente, ela está chateada com o que aconteceu no funeral, com como a Belly agiu no funeral. Ela tá realmente fora de si e, inclusive, ela dá um tapa na cara da Belly, que foi bastante gratuito, que a Belly não merecia. Essa cena foi horrível de assistir. Mas, quando a Laurel vira pra todo mundo ali na casa de praia e fala, olha, devolvam as coisas pro lugar, devolvam a mobília da casa pro lugar, o pessoal explica pra ela que não foram eles que tiraram a mobília dali, né, os pertences da Susana dali, que na verdade foi a tia Júlia, que o grande problema é que a tia Júlia quer vender a casa. Então essa reação exagerada da Laurel no início do episódio, ela vem porque ela achou que na verdade a casa estava sendo demolida, destruída, regaçada pelos adolescentes, pela filha dela, pelo filho dela, enfim, pelo Conrad e Jeremiah e etc, a galera que tá ali. E ela descobre que não, que todos eles estão tentando fazer com que a casa não seja vendida, mas que, na verdade, ela já foi vendida, né? E é muito complicado, porque a Laurel, ela tá meio que desligada da realidade, né? Ela tá sofrendo muito, ela tá lidando com o luto de ter perdido a melhor amiga dela, mas, ao mesmo tempo, ela tem 4 adolescentes que precisam da ajuda dela. E aí, ela volta a conversar com a Belly, dessa vez mais calma, ela pede desculpas pra Belly, e a Belly também pede desculpas pra ela, né? Uma pede desculpa pra outra, e a Laurel admite pra Belly o quanto ela tá sofrendo, o quanto isso tá sendo difícil pra ela, e eu acho que isso é uma coisa necessária pra essa temporada, né? Pra essa personagem. Então a Laurel decide que vai tentar ajudar a salvar a casa. E no meio de tudo isso, a Taylor percebe que ela precisa ir embora, né? Ela resolve ir embora porque ela quer deixar as pessoas ali resolverem as coisas em família. Ela sente que ela tá sobrando. E aí ela fala que ela vai pegar um ônibus, mas o Steven fala pra ela ir dirigindo o carro dele. Na verdade, ele faz questão que ela vá embora dirigindo o carro dele. Ele confia o carro dele na mão da Taylor. São os maiores do mundo, né? Ele tá completamente rendido e apaixonado. E aí, antes da Taylor ir embora, ela vira pra Belly e ela diz uma frase que é muito importante. Ela diz pra Belly, olha, eu quero ter certeza que você tá cuidando também do seu coração e não só dos corações dos dois, né? Dos corações do Jeremiah e do Conrad. E é muito importante, eu tenho reforçado isso em todos os vídeos dessa temporada, a Belly ter alguém ali preocupada com o bem-estar dela, preocupada com a felicidade dela, colocando ela em primeiro lugar, porque nem sempre a Belly consegue fazer isso por si mesma, né? Então a Taylor representa muito esse papel ao longo da segunda temporada da série. E já que eu falei sobre Belly, Conrad e Jeremiah, tem uma cena da Belly com o Jer que eu acho que é importante a gente já mencionar aqui, que acontece no meio de todos esses acontecimentos. Os dois estão na praia e o Jer diz pra Belly, e alguém precisava dizer, que todos os problemas familiares deles não são só sobre ela, né? Ele e o Conrad têm uma relação de irmãos que é muito complicada, só que tem muitas questões ali dentro. Eles não têm essa relação difícil só porque os dois estão apaixonados pela mesma garota, né? Só porque os dois se envolveram com a mesma garota. Existem outras coisas ali, né? Inclusive, nesse momento, a Belly diz pro Jer, não tem mais nada entre mim e o Conrad. E ele diz pra ela de volta que sempre vai existir algo entre ela e o Conrad. E ela precisa também ter muita noção de tudo isso, né? Porque nesse episódio, ela parece muito decidida a ficar com o Jeremiah. Tem vários momentos que apontam pra isso. Só que ao mesmo tempo, ela precisa ser honesta com os próprios sentimentos dela pra conseguir ser honesta com os sentimentos dos meninos, porque ela tem sentimentos pelo Jeremiah, mas ela também tem sentimentos pelo Conrad, e esses sentimentos, eles se entrelaçam e eles são muito complexos. Nesse mesmo contexto, a Belly e o Conrad também tem uma cena onde eles decidem ser só amigos, eles prometem tentar não machucar um ao outro, o que é uma coisa que não tem como, né? Vai acontecer, a gente bem sabe, no final desse episódio já fica bem claro, inclusive, que vai acontecer. Mas enfim, a Laurel tá ali e ela conversa com a tia Júlia. É a primeira vez que um adulto conversa com a tia Júlia sobre toda essa situação. E óbvio, a Júlia já fala sobre
tudo que a gente já tinha aos poucos percebido ao longo da temporada, né? Que a relação dela com a Suzana era difícil, que ela sentia que ela não tinha espaço na vida da Suzana, não tinha espaço ali naquela casa, que na hora de contar pra Júlia que o câncer tinha voltado, a Suzana não ligou, não tentou falar com a irmã, só mandou uma carta, né? Aparentemente, mandou um recado. Então tudo isso pesa pra tia Júlia nesse contexto, né? Inclusive foi o motivo pelo qual ela não conseguiu vir pro funeral. Ela disse que ela já tinha até uma passagem, mas tinha algo que a impedia, ela não conseguiu ter forças pra vir. Mas a Laurel convence ela de que não é tarde ainda pra ela resolver as coisas com a Suzana e que o jeito de fazer isso é mantendo a casa, vendendo a casa pros meninos, né? Porque é um lugar muito especial pra eles. Então ela concorda. Só que agora eles precisam convencer o pai dos meninos. E aí a gente tem o Adam chegando nessa temporada. E logo que ele chega, a gente percebe que ele também queria se livrar da casa. Ele queria muito se livrar da casa. Não porque ele não se importava com os meninos, não porque ele não reconhecia a importância da casa, mas porque aquela casa estava cheia de memórias incríveis da Suzana. E aquela casa representava, de certa forma, o luto pra ele, né? Então estar ali também é dolorido pra ele. Mas ele entende que os meninos precisam da casa, que isso é importante pros meninos de uma forma maior ainda do que ele tinha imaginado, né? E ele achou que seria melhor deixar a casa pra trás, mas não é o caso, então ele se compromete a comprar a casa. Só que ele diz que pra isso ele vai precisar vender a casa de Boston, que era a casa que eles moravam definitivamente, né? No resto do ano era onde a família morava e que ele não vai ter dinheiro pra bancar as duas coisas. Só que os meninos concordam, até porque agora os dois vão passar a maior parte do ano na faculdade, né? O Conrad já está e o Jeremiah vai começar a faculdade no próximo ano letivo, então eles só teriam as férias mesmo, os períodos de férias, e eles poderiam ir passar essas férias em Cousins ou também passar com o pai, né? Porque o pai já não estava mais morando na casa de Boston com eles. Mas eu achei que isso foi resolvido rápido demais, porque todo o plot da temporada foi justamente esse medo de perder a casa, essa dificuldade de convencer a tia Júlia a não vender a casa, e aí de repente uma conversa de 2 minutos com a Laurel e ela já desiste de vender a casa. Outra conversa de 2 minutos com o pai dos meninos e ele decide comprar a casa. Então achei que foi fácil demais. Com isso resolvido, o Conrad e o Jeremiah têm uma conversa bastante importante, onde eles combinam que eles vão conversar a partir de agora para resolver as coisas, ao invés de ficar brigando o tempo todo. E é quando o Conrad conta pro irmão que ele conseguiu entrar em Stanford, que ele precisa fazer as provas finais ali, né, pra entrar, mas que ele não queria ir, ele tava decidido a não ir pra Stanford. E ele meio que deixa claro que era por causa do irmão, pra não deixar o irmão sozinho e etc. Mas eventualmente o Jerry também vira pro Conrad e fala, olha, não vai ser por minha causa que você vai perder a oportunidade da sua vida, né? Não vai ser por minha causa que você não vai realizar um sonho que você sempre teve, que não é novo pra você. Então o foco do episódio vira pra Belly, Steven e Jeremiah decididos, determinados a ajudar o Conrad a estudar para as provas finais que acontecem no dia seguinte. Então eles viram a noite estudando e a partir disso a gente tem alguns bons momentos, né? Inicialmente a Belly deixa os irmãos dormirem um pouquinho pra poder depois começar a estudar e ela vai acordar os dois. E aí ela acorda primeiro o Conrad, depois ela acorda o Jeremiah e o Jeremiah acorda e vê ela e dá um sorrisão e depois abraça ela e meu coração fica assim, ó, derretido por eles. Não tem como, gente. Não tem como. Infelizmente, são os maiores. Team Jeremiah pra sempre. Para sempre protegerei Jeremiah. Esse episódio reforçou isso ainda mais pra mim. Um outro momento, e aí é um momento que quem é Team Conrad ficou feliz. Eu fiquei irritada, mas daí beleza também. É quando o Conrad tá estudando ali e daí ele ganha um hambúrguer, né? A Belly vira pra ele e fala, ó, toma um hambúrguer, ganhou, porque tá estudando direitinho, pode comer. E aí ele fala, o que mais eu ganho, além do hambúrguer? E aí sabe o que me irrita? Não é nem por eu ser Team Jeremiah, tá? Mas é porque ele fala com esse tom de flirt, sendo que agorinha, poucas cenas anteriormente, eles tinham combinado de ser só amigos. Rolou essa conversa, eles falaram, não, vamos então ser amigos, né? Amigos, pra gente não se machucar mais. É o melhor a se fazer nesse momento. E aí ele vai e fica tentando flertar com ela. Então você decide, meu querido Conrad. Ou você investe, entendeu? Ou você fala, não, realmente quero pra mim, não quero terminar, não quero acabar com tudo que a gente já teve um dia. Ou você topa ficar nessa de ser amigo, entendeu? É uma coisa ou é outra. E aí ele fica transitando pelas duas coisas e eu fico irritada. Mas a Belly diz, não, é só isso mesmo, você vai ganhar só um hambúrguer. E é sobre isso, entendeu, Isabelle? É sobre isso. Uma outra coisa bem legal que a gente vê dentro dessa sequência de noite de estudos para o Conrad passar nas provas finais é os 4 dançando Last Night do The Strokes, numa cena bem divertida, bem bonitinha, onde eles estão ali realmente como família, se apoiando, se ajudando e trabalhando em prol de um objetivo.
Mas tem uma conversa muito importante que acontece mais pra frente. Na verdade, é uma quase conversa que acontece. Porque a Belly senta pra conversar com o Conrad e ela fala pra ele sobre como ela sabe que se ele tiver sorte de ganhar uma segunda chance, que ele não vai fazer as coisas da forma que ele fez, que ele não vai ferrar tudo de novo, né? Que ela conhece ele e tudo mais. E ela diz isso. E se você ouve ela dizendo isso, como o Conrad ouviu, você pode interpretar que ela esteja falando até dos dois, né? Mas ela olha pra dentro da casa e ela começa a contar pro Conrad que tá com sentimentos, desenvolveu sentimentos pelo Jeremiah. Só que o Conrad dorme, ele não escuta ela dizendo essas coisas. Então foi um quase ali. O que mais que eu preciso falar? A gente tem um flashback da Susannah e da Laurel, e aí eu digo pra vocês que a amizade delas vai fazer muita falta nessa série. Eu acho que numa terceira temporada, que inclusive foi confirmada pelo Prime Video recentemente, teremos uma terceira temporada. A gente não deve ver muito mais da Susannah, que ela apareceu em flashbacks e fazia sentido, mas imagino que numa terceira temporada ela apareça muito menos, ou nem sequer apareça. Mas uma seguidora minha me disse em algum lugar que gostaria de ver um spin-off da amizade da Laurel e da Susannah na adolescência, e eu digo sim, seria incrível ver isso acontecendo. Uma outra cena pra gente conversar, o Steven tá ali apoiando o Conrad a dizer pra Belly que ele ainda gosta dela. Então, o Steven tá 100% no time errado, né? Mas nessa mesma cena, ele diz pro Conrad que mal pode esperar pra ver a Taylor de novo, que ele já está com saudade dela. Então, esse casal aí também, com certeza, vai ser pelo menos endgame nessa temporada, mas eu espero que na série como um todo. Então, antes deles irem pra Brown, pro Conrad fazer essas provas finais, temos 2 momentos pra comentar. Os 4 vão tirar aquela foto tradicional que eles sempre tiram na frente da casa. E a gente tinha visto, no episódio anterior, inclusive, o Jeremiah achou uma foto, né? E aí nessa foto sobre a qual eles conversaram ali brevemente, a Belly tá toda inclinada pro Conrad, né? Olhando pro Conrad e tudo mais. Só que dessa vez, ela faz isso pro Jeremiah, tá? Pro Jeremiah. E logo em seguida, o Steven, o Conrad e o Jeremiah decidem jogar a Belly na piscina, como eles sempre jogam, né? E todos eles entram na piscina e ficam ali brincando um pouquinho na piscina. Essa cena é muito fofa pra gente lembrar que, de fato, esses 4, apesar de tudo, são família, né? Não só o Jeremiah e o Conrad como irmãos, mas o Steven e a Belly também. Todos eles se amam, são próximos como família. Eles combinam de voltar pra passar o 4 de julho ali na casa de praia. Só que a Belly vai com o Conrad e com o Jeremiah até Brown pra ele poder fazer as provas finais dele, né? E aí no caminho, o Jeremiah vira pra Belly e pergunta se ela tá com frio, porque ela tá meio estremecendo e tudo mais. E ela responde que não. Ela disse não. Aí o Conrad vai lá e dá um moletom pra ela e ela coloca. Meu Deus do céu, como ele me estressa. Tipo assim, mano. E a Belly também é uma otária às vezes, entendeu? Você quer o Jeremiah e daí ele pergunta se você tá com frio e você diz que não, mas daí pega o moletom do irmão dele. Qual é o seu problema, garota? Entendeu? Qual é o seu problema? Eles cantam ali Free Falling enquanto eles estão dirigindo no carro, também é uma outra cena bem bonitinha, mas então chegamos em Brown e o Conrad vai fazer as provas dele, graças a Deus. Vai lá fazer as provinhas dele e Belly e Jeremiah tem alguns momentos. Vamos conversar sobre esses momentos? Família Team Jeremiah, que acompanha os meus vídeos semanais sobre o verão da minha vida. 2 cenas pra gente conversar então. A Belly e o Jerry vão passear ali pela Finch College, que fica pertinho de Brown, que é onde o Jeremiah vai estudar e onde a conselheira, eu acho, ou a diretora da escola da Belly tinha dito que talvez fosse uma boa opção pra ela estudar no ano em que ela, né, começasse a faculdade. E aí o Jerry decide que ele vai mostrar pra ela a faculdade, né? Ele mostra a quadra de vôlei e umas outras coisas. Eles têm uma conversa bem bonitinha em que a Belly vira e diz que vai tentar convencer a treinadora de vôlei dela a deixar ela voltar pro time. Porque ela tinha pedido, a treinadora disse não, mas agora ela tá determinada a recuperar o seu lugar no time, né? E o Jerry diz pra ela, você é muito difícil de resistir. E, sendo egoísta, eu ia adorar ver você jogando aqui, né? Ou seja, estudando ali e jogando no time da faculdade deles. Que é dele, mas que ela também talvez queira que seja dela. E a Belly fala pra ele que ela consegue se ver ali, estudando naquela faculdade. Ela fala que ela consegue imaginar ela e o Jerry no campus, ele assistindo todos os jogos dela, os dois fazendo sessões de estudo e pizza na madrugada. E aí o Jerry fica nervosíssimo com essa conversa, né, tenso. Ele dá uma cortada. E por que ele dá uma cortada? Porque ele sabe pra qual lado isso tá indo. A Belly está investindo ali, né, nos dois. Mas ele tá com muito medo de se machucar, entendeu? Ele tá com muito medo de se machucar, com toda razão, já falamos muito sobre isso também.
Jeremiah, você é o meu protegido, tá? E aí eles voltam então pro estacionamento pra onde eles estavam inicialmente pra esperar o Conrad. E a Belly tá, assim, ó, determinada, decidida. Eu gosto de ver a Belly confiante, segura de si e tomando as próprias decisões. E nesse momento ela fala, é exatamente isso que eu vou fazer. Porque ela vira pro Jeremiah e ela fala assim, algum dia será que você vai me dar uma segunda chance? Bem direta ao ponto. E o Jerry diz pra ela, nossa, eu vou surtar. O Jerry diz pra ela o seguinte, ele fala, Belly, se eu me apaixonar de novo por você, eu não vou conseguir aguentar se você mudar de ideia como você fez da outra vez. E o olho dele cheio de lágrima, a carinha dele nessa cena, eu estava aos prantos, entendeu? Eu estava aos prantos. E ela fala pra ele que isso não vai acontecer, que eles mudaram, as coisas mudaram, são diferentes, né? E nesse momento ela fala pra ele que ela passou a vida inteira sonhando com como seria quando ela e o Conrad ficassem juntos. E aí, ao mesmo tempo em que eu acho horroroso ela sempre ficar mencionando o Conrad, ai, porque sempre foi o Conrad, ai, porque eu sempre quis o Conrad, tipo assim, um pouco problemático, vamos para a terapia. Eu também entendo o que significa você idealizar muito alguma coisa ou alguma pessoa e de repente perceber que na vida real não é exatamente como seus sonhos, né? Então ela fala pra ele que os sonhos não são reais e agora ela quer algo real e, portanto, ela quer o Jeremiah. Essa cena, maior cena da história de Verão Mudou Minha Vida, tá? Porque ela fala isso, ela puxa ele, o olho dele tá cheio de lágrimas, porque ele tá todo abalado, a atuação de milhões desses dois nessa cena, e aí eles se beijam. E eles dão o beijo mais bonito da história dessa série também. Nossa, todos os beijos antes disso ficaram no chinelo. Inclusive os beijos que ela já tinha dado no Jeremiah. Esse aqui foi simplesmente o beijo mais bonito dessa série. Não tem discussão. Eu não consegui contar nem quantas vezes eu fiquei revendo essa cena do tanto que eu fiquei obcecada por esse beijo. Juro pra vocês. Só que aí quando eles estão ali se beijando, quem aparece? Quem pega os dois no flagra? Ele mesmo, o Conrad. E é assim que o episódio acaba. A Belly tá ali usando o moletom do Conrad, esperando o Conrad na faculdade que o Conrad estuda? Sim, mas eu vou passar esse pano pra ela. Gente, juro, o berro que eu dei nessa cena, vocês não estão entendendo. Não estão entendendo, sério. E aí é isso, o episódio acaba assim. Eu tive a impressão que esse episódio tinha muito uma energia de episódio final de temporada. Então fiquei realmente especulando o que esperar do próximo episódio, né? Mas tô animada. Eu já sei o que acontece, porque eu já vi o próximo episódio. Mas eu tô animada pra vocês verem também, pra gente poder conversar sobre esse final de temporada. Mas com esse final de episódio eu já fiquei assim, ó, em completo surto psicótico. O que será que o Conrad vai fazer? Com quem que a Belly vai terminar? Será que ela e o Jeremiah vão ficar juntos? Será que não? O que vai acontecer? A gente conversa sobre isso na próxima semana. Daí a gente vai falar sobre o episódio final da segunda temporada de Verão Mudou Minha Vida. Tá bem? Obrigada por terem me assistido. Se vocês gostaram, deixem um joinha, me conta nos comentários o que é que vocês acharam do episódio também, pra gente continuar conversando, tá bom? E a gente se vê na próxima semana. Um beijo grande e tchau!